levantamento do IBGE mostra o seguinte: o Distrito Federal tem o maior percentual de pessoas em teletrabalho do país. No ano passado, cerca de 16% das pessoas empregadas fizeram trabalho remoto por aqui. Receberam mais que o dobro do salário pago àqueles que trabalharam presencialmente. Sabia disso? Olha só. Moradora de Águas Claras, a Nívia trabalha para uma empresa que fabrica carros nos Estados Unidos e que tem escritório em Salvador, na Bahia. Isso tudo só é possível graças ao trabalho remoto. A rotina diante da tela do computador começou há 3 anos. Um contexto que traz desafios e benefícios. Ganho de tempo com deslocamento, acho que é a primeira coisa que vem em mente. Flexibilidade com consultas médicas, a gente consegue agendar de uma maneira mais flexível, até teleconsulta. Eu consigo estar mais focada, porque às vezes no escritório tem muito barulho, tem muita gente ao redor, a gente acaba conversando e dispersa. Separar também horário de trabalho e horário das suas coisas. Assim como a gente tem que ter disciplina para trabalhar, a gente tem que ter disciplina para parar de trabalhar. E parece que tem a cada dia mais gente optando pelo chamado teletrabalho. As razões são as mais diversas possíveis, como explica esta especialista em recursos humanos. Porque isso pode ofertar para ele mais conforto, estar próximo da família e também a questão da liberdade geográfica. Então, muitos deles assumem a posição de nômades digitais, é um termo que tem sido muito utilizado. E, por exemplo, as pessoas, elas tem a questão da liberdade geográfica. Então, ela está vinculada a uma empresa que é a sede em Brasília, a sede é em São Paulo, mas ela pode estar trabalhando de Maceió, por exemplo. Então, antes do horário de trabalho, ela consegue aproveitar, fazer uma caminhada na praia. Durante o horário de almoço, ela consegue conhecer um restaurante diferente. Depois, ela passeia pela cidade. Então, eles conseguem ter essa qualidade de vida e conhecer outros lugares do país ou fora do país, sem ter a questão de se deslocar até o trabalho. No ano passado, cerca de 16,7% dos empregados no Distrito Federal fizeram teletrabalho. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, esses profissionais receberam mais que o dobro do salário pago àqueles que fizeram o trabalho presencialmente. O levantamento mostrou que em 2022 a média salarial de quem atuou no teletrabalho ficou em pouco mais de R$9 mil, número 106% maior que os cerca de R$4.500 pagos a quem assumiu as funções de forma presencial. Ainda conforme o IBGE, as pessoas em trabalho remoto se dedicaram aos serviços cerca de 38,8 horas por semana. Já os profissionais em atividade presencial atuaram cerca de 40 horas semanais. Esta advogada explica que, em tese, o teletrabalho pode ser aplicado em qualquer contexto, desde que haja acordo entre as partes. Preferencialmente, a gestantes, lactantes ou pessoas com deficiência. A carga horária são de 44 horas semanais ou 8 horas diárias, tendo direito também ao uma hora de almoço. Existe a questão que alguns trabalhos de contrato por produção em forma de teletrabalho, mas não vem ao caso e também não é uma obrigatoriedade. Isso depende da empresa que seleciona o empregado. E para quem trabalha com recrutamento todos os dias, é notório que a quantidade de bons profissionais interessados nessa possibilidade disparou após a pandemia de Covid-19. Com o tempo, vai ter essa mudança, não tão natural, mas no sentido de ter que atender essa necessidade, precisar dessas pessoas, então vai ter que mudar. Isso é um ganho, na verdade, é um ganho. A males que vem para bem, foi uma adaptação que a sociedade conseguiu encontrar depois do isolamento e que descobriu que funciona, que dá certo. Você lembra que teve lockdown, as pessoas tiveram que ficar presas, os serviços mudaram, mas algumas coisas tinham que continuar. O jornalismo mesmo se adaptou, né? No começo a gente fazia entrevistas distantes, o entrevistado segurava o microfone, que é uma coisa que comumente não acontece no jornalismo, o repórter segura o próprio microfone, e hoje a gente já consegue fazer entrevistas à distância do computador. O jornalismo também se modificou, como todas as áreas, e é possível, por todas essas vantagens aí que você tem, e as pessoas passaram a viver melhor, porque quando descobriram que tinham que ficar dentro de casa e que a sua casa às vezes não era tão confortável, elas optaram por mudar
escolheram lugares mais próximos da natureza, mais distantes, que tivessem uma boa internet, mas que eles pudessem estar conectados com o trabalho. Então as pessoas passaram a pensar mais na sua qualidade de vida. Você que trabalha, pense na sua qualidade de vida. Trabalhe, dê o seu melhor, mas lembre que você tem que ter tempo para descansar e para pensar em você, porque aí você vai produzir muito melhor.